Oi, tudo bem? Me chamo Eugênio Alves, sou líder aqui do time de comunidades do My12 e hoje eu vou te dar um passo a passo de como você criar seu primeiro desafio. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é, você vai ter que acessar aqui dentro do Creators, então tem aqui nossa parte do Creators, onde você faz todo esse ambiente de configuração da sua comunidade. A gente vai utilizar duas etapas, a gente também vai utilizar a etapa de desafios, que é onde você vai colocar toda a parte de descrição, vai colocar o título, a data de início e a data de encerramento do seu desafio, e aqui na parte de hábitos você vai determinar quais são as atividades que as pessoas têm que fazer durante o seu desafio. Então imagina aqui que a pessoa tem um desafio de 10 dias. Então, durante esses 10 dias eu preciso que as pessoas façam corrida, façam musculação, que as pessoas também se alimentem bem, que as pessoas bebam água. Então essas atividades são a rotina que você está propondo para as pessoas fazerem durante o seu desafio. Então isso você vai determinar aqui nessa parte de hábitos, tá bom? Então o que acontece? Para a gente ilustrar, né, toda essa nossa situação aqui, o que é que eu fiz? Eu criei um exemplo, então aqui dentro desse exemplo a gente tem premiações, tem regras, tem toda a descrição, tem o título e também tem os hábitos que a gente vai colocar como rotina para o desafio. E aqui dentro do Creators a gente vai começar a fazer essa configuração com base nesse exemplo que eu estou trazendo, beleza? Então o que acontece? Primeiro você vai ter que vir aqui nessa parte de desafios, que é onde você vai configurar no primeiro momento toda essa parte de título, descrição e também a data de início e de encerramento. Então basta clicar aqui para criar o seu desafio, basta clicar aqui em novo desafio, então vai aparecer esse pop-up, e aí com base no que eu trouxe ali de exemplo, a gente vai começar a preencher esses campos aqui, tá bom? Então o título do nosso desafio seria esse, então vou colocar aqui, beleza? A questão da descrição, o que a gente traz aqui, até mesmo com orientação, você pode colocar aqui desde critérios de desempate, algumas regras e também essa parte de premiação. Então por isso que eu estou colocando tudo isso aqui dentro do meu desafio, então por isso que eu estou trazendo. E é interessante você colocar critério de desempate, porque provavelmente possa acontecer algum empate ali no top 5, no top 3, e aí a própria plataforma já dá para você alguns critérios de desempate que você pode utilizar na hora de fazer a premiação, tá bom? E aí o que acontece? Preenchi aqui toda essa questão de botei a descrição, então já tem aqui a minha premiação, já tem a duração do meu desafio, que vai ser um desafio de 15 dias, o pessoal já está ciente disso. Tem também a questão de regras, então botei aqui que o engajamento é um critério de desempate, já está aqui o pessoal para estarem cientes. E também coloquei que para cada vez que a pessoa der um check numa atividade, ela também tem que fazer um post dentro da comunidade. Então isso também é uma regra que eu trouxe aqui para dentro do meu desafio. E aí o que acontece? O próximo passo que você tem que fazer é definir as datas de início e de encerramento do seu desafio. Então, vindo aqui dentro da parte de início, você vai dar um exemplo que eu vou colocar o desafio para iniciar dia 24. Então, dia 24 vai ser o início do meu desafio e o dia 20, eu vou botar aqui 28, vai ser a data de encerramento do meu desafio. Então, só para vocês ficarem cientes também, o dia 24 ele já contempla a parte do meu desafio. Então, o que acontece? O dia 24, quando der meia-noite, o desafio já começa a valer e as pessoas já conseguem pontuar para o seu desafio. Da mesma forma, o dia 28. Então, até as 23h59 do dia 28 ainda está valendo para o seu desafio também, tá bom? Aqui dentro dessa parte, nesse pop-up, né, de configuração do desafio, você também tem a parte de tornar esse desafio VIP ou não. Até a gente vai fazer um vídeo depois dedicado somente a explicar como que faz toda essa parte de configuração e também quais são os benefícios do VIP, o que é que você tem de funcionalidades lá também, tá bom? Vai ser um segundo vídeo que a gente vai fazer. Então aqui, quando você for criar o seu desafio VIP, então a mesma coisa de criar um desafio gratuito, a única coisa que você vai fazer aqui é determinar se esse desafio é VIP ou não. Então, como eu estou criando um desafio gratuito, determinei a data de início e de encerramento, basta agora eu clicar nesse botão aqui, criar desafio. Então, a partir do momento que eu clicar nele, já cria meu desafio de forma automática, ele já vai aparecer aqui, então já apareceu tudo direitinho, dizendo que ele não é iniciado, porque a data dele está do dia 24, então a partir do momento que ele ficar até o dia 24 de fevereiro, o status dele já muda para desafio iniciado. Então você consegue até mesmo, caso o desafio ainda não iniciou, então você consegue vir aqui nele. Então, como eu estava falando, o que acontece? Quando você clica em cima do seu desafio, você consegue fazer todas essas alterações que você acabou de colocar. Então, tudo aquilo que eu coloquei, como regras, título e também as datas, quando, Eugênio, eu quero alterar e eu quero mudar algumas informações. Então, você consegue, clicando em cima do seu desafio, você consegue alterar o título, você consegue alterar também a parte das regras, você consegue alterar a data de início e de encerramento, tá bom? Então, tudo isso você consegue alterar depois que você criou
criou, então não é porque você criou que já tem que estar tudo certinho. Você pode começar de um jeito, eu ainda não defini quais são as premiações, então eu posso botar dentro do meu desafio, assim, em breve a premiação vai estar aqui. E aí assim que você tiver a premiação, você pode divulgar para sua comunidade que a premiação já está disponível dentro da aba desafios, tá bom? Então o que acontece? Depois que você final tudo isso, e aí aqui na parte de baixo você vai ter acesso à questão do ranking. Então dentro do aplicativo as pessoas têm acesso ao ranking, só que elas só têm apenas acesso ao ranking dessa parte aqui, apenas da posição, o usuário, né, para ver qual a posição que ela está e o total de hits que ela está fazendo. Então ela tem acesso a essas três informações. Agora você como creator, você tem acesso a mais informações justamente para a questão de premiação. Então você tem acesso ao total de publicações, total de curtidas, total de comentários. Isso daqui gera no final um score total. Esse score total, o que acontece? Você vai utilizar para fazer a questão do critério de empate. Então imagina que os 3 primeiros colocados ficaram com 87 hits. Ficaram com 87 hits, então como é que eu vou determinar quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, essa questão do critério de desempate ser a publicação, você já pode utilizar aqui o score total para a plataforma vai dar e já vai dar ranqueado da forma colocando o primeiro, segundo e terceiro colocado dessa forma, justamente para facilitar a sua vida, beleza? Então, como eu falei agora há pouco, os hábitos que você escolher como rotina para o seu desafio, eles também são parte do desafio de fato. Então, já aparecem aqui dentro do desafio, dessa forma aqui abaixo dessa coluna. E aí, quando você clicar aqui em hábitos, você vai ter basicamente dos dois botões, né? Duas opções. Então, você vai ter essa de selecionados, onde já vai ter a rotina que você selecionou e determinou para o seu desafio. E aqui em todos os hábitos, você vai encontrar mais de 200 hábitos que nosso time de ciência já catalogou para você poder utilizar e colocar dentro do seu desafio. E aí, para você começar a construir, né, e selecionar as atividades para o seu desafio, eu vou até colocar aqui algumas como exemplo. Então, basta clicar aqui nesse círculozinho que tem ao lado da atividade. Então, eu vou selecionar aqui algumas, beleza? E aí, depois que eu cliquei, selecionei aqui no círculozinho, basta vir aqui em salvar. Quando eu clicar em salvar, já aparece aqui edições salvas. E aí essas atividades automaticamente já aparecem tanto no app como também aqui na aba de selecionadas, tá bom? E aí o que acontece? Hoje você consegue alterar a descrição da atividade, digamos assim. Então o que acontece? Você consegue vir aqui nesse lápis e aí você consegue adicionar uma descrição. Então, até mesmo trazendo aqui um pouco dos exemplos que a gente trouxe. Então aqui, fazer no mínimo 30 minutos de corridinha. Ou então dormir no mínimo 8 horas. Então, essas informações aqui que você acredita ser importante, até mesmo para o pessoal não perguntar para vocês no direct ou então em outros locais, você já consegue concentrar essas informações aqui dentro da descrição. Então, eu vou pegar aqui, você consegue colocar aqui e aí você consegue deixar como descrição. Então você pode botar ela como negrito para poder destacar, para o pessoal também poder ver. Então você consegue ir montando a descrição dessa atividade da forma como você deseja. E aí pode surgir agora uma dúvida, né? Eugênio, eu coloquei uma atividade, mas eu quero tirar porque essa atividade não faz mais parte da minha rotina e eu quero que o pessoal não faça durante o meu desafio. Então basta vir aqui, nesse botãozinho que tem ao lado, clicou nele, você começa a tirar as atividades. E aí da mesma forma como eu falei, basta clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, automaticamente essa atividade já sai dentro do aplicativo, tá bom? E aqui dentro da parte de hábitos, a gente também tem algumas orientações. Essas orientações é um pouco mais livre, então é muito mais abrangente, você consegue utilizar da forma como você deseja, pode botar algo motivacional, pode botar como que as pessoas têm que fazer determinadas atividades, então você consegue utilizar essas orientações um pouco mais aberto, até um pouco diferente do que a gente tem aqui dentro do desafio, porque no desafio tem um caráter um pouco mais sério, onde você botou as regras, botou o que é premiações para o pessoal saber tudo direitinho, beleza? Ficou alguma dúvida em relação a como construir seu primeiro desafio? Caso surja alguma dúvida nesse meio período, pode mandar entrar em contato com a gente. Nossos contatos para suporte ficam aqui, tanto nessa abazinha de ajuda, como também esse botãozinho do WhatsApp. Então, caso surja alguma dúvida nesse período, Eugênio, ficou alguma dúvida na hora de construir meu desafio, pode entrar em contato que a gente está à disposição para ajudar você, tá bom?